20º dia. O exemplo de Enoque, parte 1. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5 verso 24. Enoque viveu em meio a uma geração ímpia e corrupta, porém andou com Deus diariamente. Andando no Espírito, se colocou acima do descalabro moral e pecaminoso de seu tempo. Não era guiado pelas circunstâncias, nem por aparência, mas pelas orientações divinas. A intimidade diária que desfrutava com Deus fez dele um homem modelo, uma luz na escuridão moral de seus dias. Enoque foi um exemplo vivo do ideal de Deus para cada um de nós. Seu estilo de vida é citado como modelo a ser imitado por todos os que vivemos nos últimos dias. O povo que aguarda a segunda vinda de Cristo deve ser guiado pelos mesmos princípios que pautaram a vida desse amigo de Deus. O Espírito que fez de Enoque uma pessoa íntima e amiga de Deus é o mesmo que opera em nós hoje, e poderemos ser e viver como ele viveu. A palavra profética nos assegura: se Enoque andou com Deus, naquela época degenerada, pouco antes da destruição do mundo por um dilúvio, devemos cobrar ânimo e ser estimulados por seu exemplo de que não precisamos ser contaminados com o mundo, mas, entre todas as suas influências e tendências corruptoras, podemos andar com Deus. Podemos ter a mente de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338. Nas jornadas de hoje e amanhã, vamos caminhar com Enoque e saber como é possível viver a vida exemplar que ele viveu por meio da comunhão diária com Deus. Os que buscam a Deus terão, como esse patriarca, o poder que vem de Deus, e poderão desenvolver e consolidar o hábito da comunhão como um estilo de vida. Veremos ainda como ele andava cada dia com Deus, e que a responsabilidade hoje de buscá-lo é individual. Consideraremos, ainda, sua vida e ministério, como símbolo de todos os que serão trasladados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Brilho em nossa fisionomia. Mateus 17 diz que Pedro, Tiago e João foram com Jesus para o monte, com o propósito de orar. Ali uma nuvem luminosa os envolveu. Moisés subiu ao Sinai para se encontrar com Deus, e quando desceu, seu rosto estava brilhando. Hoje, também, podemos brilhar por Jesus. Se formos a Ele, nas primeiras horas de cada manhã, também sairemos com o rosto iluminado e todos notarão que estivemos com Ele. A comunhão com Deus vai fazer você ver e amar as pessoas de modo diferente. Mesmo aquela pessoa que não o conhece vai perguntar: você é crente, não é? Qual a razão para essa pergunta? Como é que ela descobre que você é crente? É impossível estar na companhia daquele que é a luz do mundo, e esconder o brilho dele na vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8 verso 12. A palavra profética fala de Enoque como um modelo a ser seguido, pois as condições do mundo em que viveu eram parecidas com as que vivemos. Mas ele sempre tinha um brilho em seu semblante. Está escrito a respeito dele: em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais insistentes eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para os beneficiar pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus pode comunicar. Tendo desta maneira comunhão com Deus, Enoque vinha refletir cada vez mais a imagem divina. Seu rosto estava radiante de uma santa luz, da própria luz que resplandece no semblante de Jesus. Saindo ele dessas comunhões divinas, mesmo os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Patriarcas e Profetas, páginas 86 e 87. A mesma palavra profética fala a nosso respeito: também nós devemos andar com Deus. Quando assim fizermos, nossa fisionomia iluminar-se-á com o brilho de sua presença, e quando nos encontrarmos uns com os outros, falaremos de seu poder, dizendo: louvai a Deus. Bom é o Senhor, e boa é a sua palavra, e os que forem trasladados no fim do tempo serão os que comungam com Deus na terra. Filhos e Filhas de Deus. Meditações Diárias, 2005, página 20. Hábito desenvolvido e consolidado. A busca ocasional e esporádica de Deus não é compatível com um cristão consagrado, inteligente e agradecido. Pense e medite: você conseguiria viver se as bênçãos de Cristo não fossem contínuas em sua vida?
Não existe nenhuma razão que justifique a ausência de Cristo na vida, nem que seja por um segundo. A ordem é: buscai a Deus e vivei. Enoque andou com Deus continuamente e estreitou tanto essa comunhão que, um dia, Deus o tomou para si. Ele fará o mesmo com todo aquele que seguir o exemplo desse patriarca. Enoque desenvolveu e consolidou o hábito de andar com Deus e pensar continuamente nele. Ele andou com Deus, mas, como ele obteve essa agradável intimidade? Foi tendo continuamente pensamentos de Deus diante de si. Ao sair e ao entrar, suas meditações eram na bondade, na perfeição e na amabilidade do caráter divino. E, ao estar assim absorto, foi transformado na gloriosa imagem de seu Senhor, pois é contemplando que somos transformados. Exaltai, ó, Meditações Matinais, 1992, página 266. Enoque andou diariamente com Deus, não 10, 20 ou 30 anos, mas 300 anos antes de sua trasladação ao céu, e a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus, e quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus, para que o guardasse. Eventos finais, página 71. Influência permanente de Cristo. Enoque tinha sempre o Senhor diante de si, e diz a Bíblia que ele andou com Deus, Gênesis 5 verso 22. Fez de Cristo seu companheiro constante. Ele estava no mundo, e cumpria os seus deveres para com o mundo, mas permanecia sempre sob a influência de Jesus. Refletia o caráter de Cristo, demonstrando as mesmas qualidades de bondade, misericórdia, terna compaixão, simpatia, paciência, mansidão, humildade e amor. Sua associação com Cristo, dia a dia, transformou-o segundo a imagem daquele com quem estava tão intimamente associado. Dia a dia se afastava mais de seus próprios caminhos e andava mais nos caminhos de Cristo, e isso em seus pensamentos e sentimentos. Indagava constantemente: é este o caminho do Senhor? Era constante o seu crescimento, e mantinha comunhão com o Pai e o Filho. Isto é genuína santificação. Review and Herald, 5 de dezembro de 1912. O exemplo de Cristo. Assim como Enoque habituou-se a viver constantemente na presença do Pai, da mesma forma viveu Cristo aqui. O Divino Mestre desenvolveu e consolidou o hábito de ir à presença de Deus nas primeiras horas de cada manhã. Pense e medite nestas palavras. Cristo recebia constantemente do Pai, para que nos pudesse comunicar. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14 verso 24. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20 verso 28. Vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia o Senhor Deus o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. Parábolas de Jesus, página 139. Guarde em seu coração, precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. Meu compromisso. Orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.